Olá pessoal, estamos começando mais uma live do Pré-ENEM Legal. Hoje nossa live será de Ciências Humanas e o tema será Geopolítica. Eu, professor Humberto Miranda, de Geografia, e professora Manu, de História. Vamos começar a nossa live. Aqui nós temos, então, Geopolítica, Pré-ENEM 2024, Ciências Humanas, e aí segue aí nossa definição de geopolítica. Geopolítica é um ramo da ciência que aborda a relação entre a geografia, acontecimentos históricos e políticos, com o objetivo de interpretar fenômenos globais. Para isso, a área estuda temas como guerras, movimentos migratórios e acordos entre países, por exemplo. Hoje vamos focar nas guerras e nos acordos internacionais, tendo que a primeira live nós falamos sobre os fluxos migratórios. Então o foco será guerras e relações internacionais mesmo. E se vocês observarem no início do slide e agora aí na tela, vocês observam que tem um xadrez. Um xadrez aí como uma representação da geopolítica e é exatamente assim que a gente consegue analisar. Se a gente pensar no xadrez como um jogo extremamente complexo. Você tem um tabuleiro com várias peças e entre essas peças você tem aquelas que têm um poder de jogabilidade maior, um poder de se movimentar de uma forma diferente, outros com a possibilidade de ir mais longe, outros não. E você tem ali também peças que elas são sacrificadas no meio do jogo, você tem que ter uma antecipação dos movimentos. E fazendo a analogia do xadrez com a geopolítica, é exatamente isso que acontece. A gente entende as peças como os países que estão se relacionando entre si. Alguns deles fazendo algumas jogadas, seja política ou econômica, sempre com o mesmo objetivo, que é vencer, assim como no xadrez. Então, entendendo a complexidade do jogo, a gente também consegue fazer essa metáfora, essa analogia com a geopolítica, que seriam essas relações que acontecem, internacionais, políticas e econômicas, entre os países. Perfeito. E aqui, como que a geopolítica se apresenta no Enem? De cara, nós temos aí o símbolo da ONU, que é um mapa azimutal. O símbolo da ONU já caiu, inclusive, como questões do Enem. A questão perguntava basicamente o que significa o símbolo da ONU, o que representa essa imagem da ONU. Então essa projeção azimutal, ela dá aquela ideia de que todos os países estão unidos, O Polo Norte ali no centro e as demais nações ao redor dele, Então dá aquela ideia de união, o mundo inteiro unido em prol de um objetivo comum. E o objetivo da ONU, claro, que é desde sua criação no pós-Segunda Guerra, é trazer a paz mundial, manter a paz mundial. E aí esses ramos de oliveira também ao redor do mapa representam justamente isso, símbolo da paz, e tudo mais. Então é um exemplo aí, já começando por aí. Sobre geopolítica, também nós temos a questão seguinte, só colocando o slide na tela, para vocês visualizarem melhor, a questão política, como por exemplo as relações diplomáticas entre os países. Por isso que é tão importante você ter, por exemplo, embaixadas nos países, Embaixada norte-americana, embaixada canadense, chinesa, enfim. Isso é uma relação política de amizade. Quando você tem um país em que não há uma embaixada, por exemplo, não tem embaixada cubana nos Estados Unidos, você sabe que a relação diplomática ali ela está complicada, está tensa. Não há, de fato, embaixada norte-coreana. Então você sabe que nos Estados Unidos a Coreia do Norte não tem uma relação diplomática. Isso é um exemplo de geopolítica. Quando a gente fala da economia, nós temos os órgãos internacionais. Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, temos o BIRD. São relações em que, por exemplo, eu sou membro da ONU, eu enquanto país e tudo mais. Então se eu estou em crise, eu posso pegar dinheiro com o banco que é da ONU, o FMI, o Banco Mundial. Então isso é uma relação geopolítica. Nós temos a relação geopolítica militar. Alguns países são parceiros militares de outros. Há países que não produzem armas, mas tem um parceiro que ele produz e vai fornecer. Por exemplo, o Brasil é um exemplo ele vende, inclusive, caças para a França. Então nós temos, a Força Aérea Brasileira possui, e os nossos caças são caças de ótima qualidade, e a França compra os caças brasileiros. Por uma questão militar, obviamente, e assim como outras armas também, E nós temos a relação que vai envolver também a tecnologia. Então essa disponibilidade tecnológica, compartilhamento de tecnologias. Nós temos aqui na Amazônia, por exemplo, e aí lembrando, aluno? Estamos no Acre, estamos na Amazônia, então é aqui na Amazônia, não é lá na Amazônia.
Nós temos, por exemplo, o Elon Musk, que disponibiliza agora lá no interior a internet, né, com Starlink, algumas vezes e tudo mais. Então há também essa relação diplomática tecnológica. Então só para vocês entenderem como que a geopolítica funciona num cenário global. E aí, como é que funciona, por exemplo, o Enem, entre as suas habilidades, tem análise de mapas, análise de gráficos, análise de tabelas. E aí, nesse mapa, a gente fez questão de colocar pelo seguinte. Repare que ele tem vários símbolos, né? E aí, com a legenda, você identificaria na questão o que cada símbolo representa ali nesses países. Se a gente pegar a América do Norte, ali o Canadá ali em cima, Estados Unidos no meio e o México mais embaixo. Está mostrado um tom mais cinza, né? E tem uns risquinhos. Então identifica que esses 3 países, eles formam algum bloco, algum conjunto. Nesse caso seria antigo NAFTA, que é o bloco econômico, atualmente USMCA. Lembrando que o NAFTA foi extinto no governo Trump. Então a partir do governo Trump você tem USMCA, mas não muda nada em relação à ideia do bloco. Se a gente pegar na América do Sul, nós temos ali de bolinhas, né? É o fundo branco com bolinhas pretas. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Então já caracteriza o Mercosul. E aí você pega a Oceania com bloquinhos de tijolos ali, que é a Austrália e Nova Zelândia. A Rússia está mostrando ali um cinza mais claro com riscos verticais, enfim. Sempre tomem cuidado com esses mapas, tá? Então esses desenhos, esses símbolos, eles não estão à toa aí. Então, na geopolítica, seja relação ambiental, você sempre vai ter mapas temáticos, tá? Então, só para uma ideia para vocês, uma dica para vocês. Aí, como a gente fala de geopolítica, e é um conceito muito amplo, a gente tem que analisar várias relações, a gente fez um recorte para a gente começar a analisar essas relações, seja os conflitos, seja os blocos econômicos, a partir do fim da União Soviética, em 1991. Mas para a gente chegar a esse processo, né, a ruína da União Soviética, a gente vem um pouco aí fazendo essa contextualização. O que nós sabemos? No final da Segunda Guerra Mundial, o que foi a Segunda Guerra Mundial? O conflito entre o eixo, com a Alemanha, Japão e Itália, e do outro lado os aliados, né, com os Estados Unidos, depois a Inglaterra, a França. Então, essa guerra termina em 1945 e quando termina a guerra, 2 blocos importantes, 2 polos importantes surgem. Aí vem o conceito de bipolaridade, que seriam o quê? Os Estados Unidos e a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesse momento em que termina a guerra, elas duas se consolidam como as 2 maiores nações políticas, fortes política e economicamente. Assim, elas começam a protagonizar um antagonismo ideológico. Por quê? Porque os Estados Unidos vêm com a política capitalista, enquanto que a União Soviética seria a política socialista, né? O socialismo soviético. E ambos países, eles começam então a tentar exercer influência sobre os outros, levando o seu viés, principalmente ideológico aí. Então, do lado dos Estados Unidos, tentando influenciar os países capitalistas e do outro lado, os socialistas com a União Soviética. Então, é essa maneira, essa configuração que nós temos no pós-Segunda Guerra Mundial, que nós chamamos de Guerra Fria. Mas por que seria a Guerra Fria? A gente analisa esse contexto como o quê? Como um contexto em que, por mais que as nações estivessem se fortalecendo militarmente falando, eles não fizeram um embate entre as 2 nações fisicamente falando. Não teve um conflito direto entre essas 2 nações. Mas a gente tem que entender também que, por mais que Estados Unidos e União Soviética não tenham se enfrentado numa guerra, eles... em outras regiões, eles acabaram levando a guerra para conflitos ali mais regionais, como, por exemplo, a guerra do Vietnã, no Afeganistão, a Coreia. Então, eles levavam a sua influência para dentro desses conflitos mais ali por regiões, por países. Então, aconteceu durante a Guerra Fria conflitos, sim, só não foi das 2 frentes políticas, a União Soviética e os Estados Unidos. Então, é esse o contexto que a gente vai começar a trabalhar a partir de então. Lá no início, o professor falou que nós vamos falar sobre os conflitos contemporâneos. E esses conflitos que a gente vai analisar, inclusive todos eles têm raiz no processo aí da Guerra Fria. Então, se constitui, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a dinâmica que nós conhecemos como bipolaridade, que seria o quê? Seria esses 2 polos, no caso Estados Unidos e União Soviética, se destacando política e economicamente.
Porém, quando a União Soviética chega ao fim, a gente vem para outro conceito que seria a multipolaridade, ou seja, vários polos de poder econômico e político no mundo. Porque a União Soviética termina em 1991 e a partir desse momento você já tem a reconstrução dos países da Europa que tinham passado pela guerra, agora já estão fortes novamente. Você tem, né, que eles vão se unir ali no bloco econômico União Europeia. Do outro lado, o Japão, né, os tigres asiáticos. Então, vários outros polos de poder começam a surgir a partir ali do fim da União Soviética. E assim, esse fim da União Soviética, como tudo que acontece na história, não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo todo que levou à sua ruína. A gente analisa ali todo o desgaste econômico e político daquelas, né, das políticas mesmo soviéticas, socialistas implementadas no país. Aí você tem também ali no finalzinho a instituição de duas políticas, que foi a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost seria a transparência política, né? A transparência política é a adoção de novas formas ali para tentar sanar aquela crise que estava acontecendo, principalmente com alguns princípios liberais que passam a ser adotados, e a Perestroika também, que seria a reconstrução econômica dessa nação. Então, depois que passa todo esse processo, ela chega ao fim. Aí, nesse meio tempo, tem a queda do Muro de Berlim, que é um grande símbolo aí que já está mostrando que a União Soviética já está caminhando para o seu fim, e até que em 1991 acontece aí a dissolução. E quando a gente vê, então, e entende que tinham dois polos políticos importantes e a União Soviética acaba chegando ao fim ali, a gente coloca aí um vencedor nesse conflito, que seriam os Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos se consolidam como os vencedores da Guerra Fria. Aí, além disso, né, entendendo isso, a gente vai analisar também a formação dos blocos econômicos, né, os blocos entre países que vão se ajudar economicamente. Aí vamos analisar os tipos de blocos econômicos. Aí vem a nova ordem mundial, que seria a partir do fim da União Soviética. E, claro, vamos analisar os conflitos contemporâneos. E esses conflitos a gente vai ver buscando a sua raiz na história, fazendo todo o contexto e aplicando ele à atualidade. E aí o que é muito legal, professora Manu falando aqui, a gente vai visualizando e lembrando das questões da Guerra Fria, né? Então essa bipolaridade, obviamente, né? Estados Unidos de um lado capitalista, União Soviética do outro lado socialista. E aí muitos alunos perguntam, Manu, mas quem venceu? Guerra Fria, houve um vencedor? De fato houve, tendo em vista que a União Soviética ela vai se extinguir, né? Então, em dezembro de 1991, a bandeira soviética desce, enquanto que a bandeira russa volta a tremular sobre o Kremlin. Então, você tem ali de 17 até 91, União Soviética. A partir do momento que volta a existir a Rússia, né, e a União Soviética se desfaz, a Rússia adota o capitalismo. Então, se era uma disputa capitalista e socialista, o capitalismo venceu, porque o principal rival socialista se torna capitalista. E aí, quando o Enem cobra isso, muitas vezes ele traz uma charge. E aí você fica esperto. Ele coloca, por exemplo, o mundo bipolar é leste-oeste, ocidental e oriental. Né? Soviético no oriental, capitalismo no ocidental, Estados Unidos e União Soviética. Do lado soviético, normalmente vem um urso, né? Com as garras no planeta e tal, tentando dominar ali ou abocanhar parte do mundo. Do lado capitalista, você tem ou a águia, que é o símbolo norte-americano, né, e tudo mais, está na bandeira, enfim, né, lá no Congresso. E aí você tem esse urso e essa águia dominando. Então o mundo dividido em dois, bipolar, dois polos. Outras vezes a águia não vem representada. Vem o urso, muito característico mesmo, o urso normalmente se repete. E do outro lado você tem o tio Sam, que é aquele senhorzinho da barba branca, com a cartola e tudo mais. E aí quem conhece, né, de anime, quem conhece de gibi, sabe muito bem quem é o tio Sam. Quem nunca assistiu o Pica-Pau e viu o Pica-Pau aperreado, pedindo socorro pro tio Sam, e de repente chega um monte de tropas, de tanques, de aviões para socorrer o Pica-Pau. Isso é um exemplo desse imaginário criado durante a Guerra Fria. Isso foi passado para nós. Ultimamente, por mais que a Guerra Fria tenha acabado, o cinema, Hollywood vem trazendo de novo, né, toda essa questão que surgiu lá na Guerra Fria. Então eu dei o exemplo aqui do Pica-Pau, que é um desenho não muito educativo, mas que eu gostava muito. Mas nós temos os filmes, por exemplo, os filmes da Marvel e da DC também, obviamente, classicamente é Guerra Fria. Então você tem ali o herói, normalmente a armadura dele ou o uniforme dele tem a bandeira, as cores dos Estados Unidos, normalmente. O vilão, ou ele está de vermelho, ou ele tem uma estrela vermelha, ou ele mora na Sibéria, num lugar muito gelado.
Estão sempre mostrando essa ideia, o herói capitalista estadunidense. Até quando o cara é alienígena, ele cai nos Estados Unidos e vira herói, entendeu? Se o alienígena cai na União Soviética, ele vira vilão. Então você tem, não é verdade? Então você tem sempre essa relação ali, né, do bem e do mal. E isso foi passando pelo imaginário. E claro, Hollywood é muito forte. Então você teve essa ideia de que sempre os Estados Unidos é do bem. Os Estados Unidos é o bom, o capitalismo é legal e tudo mais. Então só para vocês entenderem como a geopolítica funciona também no Enem dessa forma e, claro, no mundo pop. Os Estados Unidos conseguem representar muito bem essa vitória sobre a União Soviética, sobre a Rússia, utilizando da cultura, né? Como no caso dos filmes, dos quadrinhos. Então, sempre que você vê um filme que tem um vilão, que ele é um espião, geralmente ele é da KGB, né? Na União Soviética, ou ele é um russo. Então, isso também serve como uma forma de ele mostrar realmente quem é o vencedor de toda essa disputa. Então eles utilizam da cultura mesmo, como os filmes, como os quadrinhos, para mostrar isso. E os heróis surgem nesse contexto, né? Os heróis, Superman, surge ali para mostrar que os Estados Unidos, eles são vencedores, né? Eles estão buscando a vitória sobre aqueles que são o ruim, né? São os vilões, no caso que seria a União Soviética. Perfeito. E aí nós temos... É a questãozinha agora? Vamos projetar essa questão na tela aí para vocês poderem acompanhar enquanto eu faço a leitura. Então, questão do Enem, e ela trata assim: o fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 80 e 90 gerou expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. Ou seja, acabando a Guerra Fria, reduz os conflitos. Vamos para o comando da questão agora, a gente lê o textinho. O comando diz assim, voltando para o comando, o panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta. É uma questãozinha clássica de Enem, tá, gente? A questão de complete a frase, ó. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresenta. E tu continua já com a alternativa lendo, para ver se encaixa. Apresenta o fim da corrida armamentista e a redução dos gastos militares das grandes potências, o que se traduziu em maior estabilidade nos continentes europeu e asiático que tinham sido palco da Guerra Fria. Não. O fim da corrida armamentista ela não vai reduzir gastos militares. Algumas superpotências, e os Estados Unidos é o maior exemplo disso, ele continua gastando muito parte do seu PIB com investimentos militares. A Rússia também continua investindo muito. A China hoje tem um arsenal nuclear que ela não tinha durante a Guerra Fria. Coreia do Norte passou a ter armas nucleares, o Irã passou a ter armas nucleares. Então isso aumentou, letra A está errada, tá? Na B, o mundo pós-Guerra Fria apresenta o desengajamento de grandes potências, pois as intervenções militares em regiões assoladas por conflitos passaram a ser realizadas pela ONU. Gente, aqui a gente nem termina de ler pelo seguinte, a ONU ela não lidera nenhum conflito militar, a ONU não começa nenhum conflito militar, a ONU não vai invadir nenhum país por questões militares. Então, muitas vezes, vocês alunos perguntam assim, poxa, mas tal país, um regime lá terrorista, está dominando, por exemplo, o Talibã dominando o Afeganistão, por que a ONU não chega lá e acaba com o Talibã? Não é assim que funciona, tá, gente? É um órgão de paz, então ela não vai começar uma guerra. Quando a ONU manda soldados, são os capacetes azuis, é para fins militares. Então a B também está errada. Bora para a questão C, alternativa C. Então com esse fim do mundo, né, bipolar, existe agora a plena vigência do Tratado de Não Proliferação, que afastou a possibilidade de um conflito nuclear como ameaça global, devido à crescente consciência política internacional acerca desse perigo. Não. Por mais que não se incentive a proliferação de armas nucleares, ainda há a fabricação delas, tá? Como eu falei para vocês, o Irã está construindo, o Irã fez até um acordo com os Estados Unidos na época do Obama, tá? Um acordo de não proliferação de armas nucleares, mas no governo Trump esse acordo foi quebrado por questões geopolíticas. O Trump não cumpriu alguns acordos, o Irã também descumpriu, houve um ataque no Irã em que a segunda maior autoridade do Irã foi assassinada, e aí, claro, o Irã voltou a fabricar armas nucleares. Então já eliminamos lá outra alternativa. A letra D diz, a condição dos Estados Unidos como única superpotência, mas que se submetem às decisões da ONU, no que concerne às ações militares. Aqui dá vontade até de rir nessa alternativa,
porque os Estados Unidos não seguem as resoluções da ONU, tá? Na invasão do Iraque em 2001, pós-atentado do 11 de setembro, os Estados Unidos falou que iria atacar o Iraque, o Conselho de Segurança da ONU votou contra, então são 5 membros, os Estados Unidos é um dos, os 4 votaram contra. Os Estados Unidos mesmo assim foi lá e invadiu, então ele não segue isso. E aí sobra a alternativa E, que vai dizer o seguinte: o aumento de conflitos internos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, tráfico de drogas e o crime organizado. Infelizmente, essa é a situação do mundo pós-Guerra Fria. Aumentou agora os conflitos nacionais. Então, aqueles países que não entravam em conflito porque existia uma ordem mundial entre 2 grandes potências, agora ele vai se desfazer. Já que eu não tenho mais essas 2 superpotências no poder, agora eu vou cuidar do meu território. Então, aquela nação que estava ali subjugada no meu território, ela quer se tornar independente, ou eu vou querer expulsar aquele povo do meu país porque não, questões xenofóbicas, por exemplo. Então, esses conflitos aumentaram muito, tá, gente? Letra E é a resposta. Não é uma questão difícil, mas é uma questão bem contextualizada. Então agora, depois desse panorama, você vê que essa questão ela vai trazer algumas características desse mundo agora, dessas relações, né, que vem a ser a geopolítica, o estudo dela. Atualmente a gente vai analisar esses conflitos também que estão dentro da geopolítica. Então você vê assim, conflitos contemporâneos, né, os conflitos atuais, a maior parte desses conflitos envolvem disputas por territórios e inclui, dentre as motivações, diferenças étnicas, religiosas e o controle de recursos naturais. Então são vários conflitos, vamos analisar alguns aqui nessa aula de hoje. E esses conflitos que a gente vai analisar, como eu já falei, eles vão ter raiz justamente nesse período que a gente está tratando ali, que seria a Guerra Fria. Então a gente começa analisando a Coreia do Norte e a tensão nuclear. Diz o seguinte: o enfrentamento entre tropas militares da Coreia do Sul capitalista e a Coreia do Norte socialista ocorreu no contexto da Guerra Fria entre 1950 e 1953 e causou mais de 2 milhões de mortes. A gente entende hoje que a gente vê várias notícias que falam sobre essa tensão existente entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Só que isso aí a gente vem de muito tempo atrás. Vamos analisar a partir ali da Guerra Fria. A gente sabe que durante ali o decorrer da Segunda Guerra, o Japão invade essa península coreana, ele começa a exercer forte influência, até mesmo, não só influência, mas de fato eles adentram o território e começam a controlar a península coreana. Porém, como a gente sabe, no final da Segunda Guerra Mundial, a gente sabe o resultado ali para os japoneses. Os japoneses, né, a última nação a se render ali do eixo, eles, depois das 2 bombas atômicas que foram dispersadas pelos Estados Unidos no seu território, eles então desistem ali no final e acabam o conflito que seria a Segunda Guerra Mundial. E nesse momento eles saem da Península Coreana. Então, se eles saem, aí vem agora a questão: o que vão fazer com essa região. E isso vai ser decidido lá em 1945 na Conferência de Potsdam na Alemanha. Essa conferência vai ser feita com os Estados Unidos, União Soviética e a Rússia, né, o Reino Unido. E nessas discussões que eles fizeram nessa conferência, eles vão decidir o seguinte: observando o mapa, eles vão passar uma linha, seria ali uma linha cortada ali no paralelo 38, né, teria como definição o paralelo 38, a parte norte da península seria controlada pelos soviéticos, pela União Soviética, e o sul seria controlado e influenciado pelos Estados Unidos. Então, essa divisão que existe hoje surgiu ali e foi definida durante essa conferência no pós-Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? Essa não era a configuração que se esperava que fosse vigorar até hoje, porque a ideia era unificar posteriormente essa região, coisa que não aconteceu, como a gente sabe. Então, fica definido essa divisão e em 1950 inicia a Guerra das Coreias, porque a parte norte, ali influenciada tanto pela União Soviética com a ajuda da China, vão afastar ali, vão tentar descer na península e controlá-la ali sobre o regime socialista soviético. E como a gente sabe, a parte sul
seria de influência dos Estados Unidos, que não vão deixar isso acontecer. Então você começa ali com a parte da Coreia do Norte sendo ali influenciada, né, e tendo a ajuda da China e da União Soviética, e a parte sul dos Estados Unidos e também do Reino Unido. Então começa essa guerra que vai até 1953. E como vocês bem sabem, eles nunca chegaram a um resultado, porque até hoje elas continuam divididas. O que acontece? Chega um determinado momento na guerra em que não tem um vencedor. Eles percebem que muitas mortes estão acontecendo, eles não conseguem chegar numa definição, eles assinam ali um cessar-fogo, um armistício, mas não definem de fato qual seria o que aconteceria com todo esse território. Elas permanecem divididas e tanto que isso gera conflitos atuais, na atualidade, por conta dessa divisão que não foi, dessa divisão na península que não chegou a ser unificada. Por mais que a guerra não tenha acabado, né, Manu? Sim. Essa tensão ainda é muito forte. Então, ali no paralelo 38, que foi o marco, né, geográfico escolhido para a divisão das Coreias, ele é uma divisão militarizada. Então, você tem um exército norte-coreano muito forte ali. Então, você não consegue sair da Coreia do Norte e ir para o sul. Tá? Então, se você olhar no mapa direitinho, da Coreia do Norte, ou você vai para a China, ou você vai para o mar. E o mar ele vai ser bem cercado ali pelas tropas norte-coreanas também. Fugir para a China não faz muito sentido, tendo em vista que a China é parceira da Coreia do Norte. Sim. E aí, o que a China faz com o norte-coreano que foge? Ou prende seu próprio território, ou devolve para a Coreia do Norte. E aí a família vai ser punida, enfim, é uma pressão muito grande. Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo, tá, gente? Então você não tem acesso à internet, você não tem acesso às mídias, que vão dar notícias do mundo, notícias mundiais não chegam na Coreia do Norte. O que se vincula lá? O que o governo do Kim Jong-un vai decidir que vai ser vinculado. Então ele vai falar, a televisão é estatal, o rádio é estatal, não é internet, é intranet, ou seja, só funciona sites locais, e você está isolado. E ele ainda tem aquele discurso de que a Coreia do Norte é o melhor país do mundo para se viver e que o mundo inteiro está errado, está todo mundo vivendo muito mal e o pior país do mundo é os Estados Unidos. Então ele vai passando isso para o imaginário do norte-coreano. Sabendo disso, né, tendo em vista que alguns norte-coreanos conseguiram fugir, algumas ONGs vão para a Coreia do Sul, algumas de lá mesmo, lembrando que a Coreia do Sul é uma superpotência capitalista e uma superpotência também em IDH, tá, gente? É uma qualidade de vida fantástica. A Coreia do Sul conseguiu, assim, superar muitas nações. Tem conseguido expandir, inclusive, a sua cultura, né? Perfeito. Com a música, né? Os doramas. Os doramas. Na tecnologia, você tem Hyundai, Kia, Samsung. Então, todo mundo conhece a Coreia do Sul exatamente por isso. Desenvolveu muito. E aí, o que acontece? Algumas ONGs, elas vão pegar informações, né? Pegam informações, jornais, revistas. Eu vi, teve em 2018, eles pegaram iPods, colocaram, amarraram em balões. São balões, aqueles balões tipo de festa mesmo, tá, gente? E aí eles amarram essas informações e tem um período do ano que o vento sopra do sul para o norte. Então eles soltam os balões vão passar pela fronteira, obviamente, não dá para tirar nos balões ali o exército. E aí vai cair do lado norte-coreano. E vários norte-coreanos ficam esperando esses balões caírem para ter acesso a informações. Então é uma forma de você instigar o norte-coreano de que aquele regime está errado, de que aquele regime ali é um regime extremamente ditatorial do Kim Jong-un, onde você não tem direitos a nada, e que o mundo não é o que se passa ali. Ok, então isso vinha sendo feito, então há muitos anos acontece. Este ano, inusitadamente, vem a notícia do seguinte: os norte-coreanos agora pegam parte do ano em que o vento sopra do norte para o sul e estão amarrando lixo e agora estão colocando fezes em sacolas, em sacos, para os balões levarem para a Coreia do Sul. E aí a gente estava até comentando que cada um oferece o que tem, né? Então, enquanto a Coreia do Sul está oferecendo ali informações, né, notícias válidas, cultura, por exemplo, músicas, filmes e tudo mais, a Coreia do Norte está devolvendo lixo e fezes. E eles falaram que enquanto esses balões estiverem indo para a Coreia do Norte, eles vão estar revidando para a Coreia do Sul com essas informações também, que não tem nada de informação, obviamente. Então, o noticiário vem até falando que há uma picuinha entre as duas potências, né, entre esses dois países.
A partir dessa, além disso que está acontecendo, nós temos um agravamento. A Coreia do Sul é um país pacificado, tá? Então, como eu falei, qualidade de vida muito boa, não tem conflitos dentro da Coreia do Sul, nem a Coreia do Sul tem conflitos com outros países. Só que a Coreia do Norte, ela está ali no Mar das Coreias, no Mar da China e no Mar do Japão. O Japão está muito perto da Coreia, tá? Com a professora Manu, na Segunda Guerra Mundial, o Japão invadiu a Coreia, invadiu a China também. Então a Coreia do Norte todos os anos faz testes nucleares no Mar do Japão e no Mar da Coreia, fazendo com que você tenha ali uma tensão enorme. Então imagina, você está no Japão, e aí você vê um míssil norte-coreano passando por cima do seu território, e você sabe que aquele míssil ali é nuclear e tudo mais. Já começa pelo trauma, né? 6 de agosto e 9 de agosto de 1945 foram 2 bombas. Então você já tem isso. Aí a Coreia do Norte ainda lança esses mísseis. Em termos de tecnologia militar, a Coreia do Norte conseguiu fazer uma bomba nuclear de fusão nuclear. Gente, as bombas nucleares até então eram de fissão. A Hiroshima, por exemplo, 88 mil pessoas foram atingidas pela bomba de fissão. Uma bomba de fusão, ela é 1000 vezes mais potente. Então você tem um risco ali, uma tensão naquela região muito forte. Lembrando, o Japão fez o que fez durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão não era vítima total ali na Segunda Guerra, né? Claro, fazia parte do eixo do mal, junto com a Itália e com a Alemanha. Mas atualmente, o Japão é um país muito tranquilo, muito de boa, não tem conflitos com ninguém. O Japão, inclusive, não tem exército para guerra. Quem toma conta ali, né, quem vai proteger o Japão num conflito é os Estados Unidos. Quem vai proteger a Coreia do Sul é os Estados Unidos. Aí olha a geopolítica. Os Estados Unidos faz questão de fazer a proteção militar de países que ele atacou, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, que é o Japão. Mas para que ele vai fazer isso? Porque ele é bonzinho? Porque ele quer a paz mundial? É porque ele está controlando militarmente a região. Então, a partir do momento que o Japão aceita essa proteção dos Estados Unidos, ele passa a ter controle sobre o mar do Japão também. Tendo em vista que a Coreia do Norte já anunciou em algumas vezes que os Estados Unidos é o seu principal inimigo. Aí você tem ali a China, que apoia a Coreia do Norte, portanto a China e os Estados Unidos não se dão bem. E a China é parceira da Rússia, e a Rússia é a antiga União Soviética. Então essa região ali do Sudeste Asiático é uma região muito tensa até hoje, e isso vem desde a Segunda Guerra Mundial e desde a Guerra Fria. Vamos para o próximo? Agora a gente vai analisar uma questão que inclusive foi do ano passado, que fala dessas picuinhas entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Bora lá, será que eu tenho voz para ler? Vamos lá. Enormes alto-falantes sul-coreanos instalados na fronteira com o Norte costumavam transmitir desde canções em estilo K-pop, como é chamado o pop sul-coreano, até boletins climáticos e noticiário crítico ao vizinho comunista. O Norte costuma praticar atividade semelhante, transmitindo por seus alto-falantes discursos críticos a Seul e aliados. Durante os anos 80, o governo sul-coreano construiu um mastro de 97 metros de altura para hastear sua bandeira no povoado de Daesong-dong, ou Daesong-dong, na fronteira com o Norte. O Norte respondeu com a construção de um mastro ainda mais alto, 160 metros, na cidade fronteiriça de Kim-jong-dong, ou Injong-dong, tá? Essas demonstrações são uma válvula de escape competitiva e importante entre os dois lados, fora de um possível conflito militar, diz o analista Anik Panda. Aí tá, esse é o texto e nós vamos agora para o comando da questão. Os atos de competição citados têm suas origens históricas vinculadas a um contexto de, mais uma questão de complete a frase, tá? Então, onde é que entra esse contexto ali, desses atos, né? Seria um domínio cultural identitário de atores sociais? Seriam disputas étnico-raciais de povos tradicionais? Seria divergências políticas e ideológicas de agentes estatais? Seria uma imposição econômica financeira de empresas privadas? Ou seria protestos ecológicos sustentáveis de entidades ambientais? E aí, claro, né? Divergências políticas e ideológicas de agentes estatais. Você tem ali o Estado norte-coreano, né? Fazendo ali esse conflito meio ideológico com o Estado sul-coreano também. Então, agentes estatais. E lembrando, gente, o povo é o mesmo.
O norte-coreano e o sul-coreano é o mesmo povo. Eles foram obrigados a se dividirem, né? Ou foram divididos por uma questão política, por uma questão militar, ou seja, por uma questão geopolítica. Seguimos então, aí agora a gente vai para o Afeganistão. Outro conflito com raiz na Guerra Fria, o Talibã e o longo conflito no Afeganistão. A Guerra do Afeganistão teve início em 1979 e depois de um primeiro período de embate entre soviéticos e afegãos, o conflito se expandiu e voltou a ganhar força a partir de 2001. Atualmente, a luta é travada entre os Estados Unidos e aliados contra o regime talibã. Para a gente entender essa Guerra do Afeganistão, a gente tem que analisar algumas questões historicamente falando. Como eu disse, começa lá durante a Guerra Fria e, mais especificamente, em 1779. Um ano antes, o que aconteceu no Afeganistão? Bom analisar o seguinte, que ao longo de todo o século XX, o Afeganistão sempre teve uma relação estreita com a União Soviética. Os soviéticos ajudavam política e economicamente o Afeganistão. Então, no ano de 1889, e voltando para o slide, deixa eu só ver aqui certinho, que eu travei na data. 1900, eu estou voltando muito. 1979. 200 anos só. Em 1978, um ano antes, o que aconteceu? A gente teve a chegada no poder de um governo que era muito mais ligado ao Ocidente. Lembrando que dentro ali do Afeganistão, os soviéticos tinham uma força política muito grande, inclusive existia o Partido Democrático do Povo Afegão, que era um partido socialista soviético. E sobe ao poder um presidente, eles instituem a monarquia, e sobe um presidente que ele é muito mais aliado do Ocidente, ou seja, dos Estados Unidos, do Reino Unido, e isso começa a desagradar a população que vivia ali na região. Então, um ano antes do conflito iniciar, em 1978, a gente vai ter a entrada, aliás, a articulação dos grupos aliados desse Partido Socialista Soviético que vão destituir o governo e vão iniciar um novo governo agora sob o viés socialista. Isso um ano antes de acontecer a guerra. Aí o que acontece? Quando sobe no poder um regime socialista soviético, vai acontecer transformações significativas, claro, com esse viés ideológico, como, por exemplo, reformas agrárias começaram a acontecer também ali várias outras políticas que vão desagradar aquele povo que estava vivendo naquela região. Então, vários grupos começam a se reunir contra essa política instituída em 1978. Aí, um ano depois, em 1979, a União Soviética ela invade o território e começa a apoiar o governo vigente contra os grupos que eram contrários àquelas políticas, né? Os chamados Mujahidins, né? Mujahidins. Esses Mujahidins eram grupos rebeldes que começam a se formar dentro do Afeganistão, que estão protestando contra o governo instituído, o governo soviético instituído. Então, inicia a guerra no Afeganistão a partir da entrada da União Soviética no país para apoiar um governo que estava sendo fortemente ali combatido por esses grupos que são chamados de grupos rebeldes. Então, você tem grupos aqui protestando contra um governo socialista soviético que tinha o apoio da União Soviética. Então, se de um lado a gente tem o apoio da União Soviética, do outro lado a gente vai ter o apoio de quem? Quem era ali, no caso, esse grande antagonista da União Soviética? Os Estados Unidos. E o que acontece? Acontece que os Estados Unidos começam a financiar e ajudar, até mesmo no sentido de armar grupos existentes ali dentro para que eles conseguissem combater o socialismo soviético naquela região. E dentre esses grupos a gente cita inclusive o Talibã, tá? O Talibã, que é um grupo fundamentalista que surge a partir desse confronto com a política socialista soviética. Então, a guerra no Afeganistão começa por conta disso. Por conta que esses grupos estavam tentando deter essas reformas que estavam acontecendo ali dentro e, por conta de ser um governo soviético, os Estados Unidos intervêm ajudando esses grupos rebeldes. Aí você imagina a situação de um país do Oriente Médio que não tem uma qualidade de vida boa, o IDH é baixo, que você não tem uma economia muito forte, e aí duas superpotências disputando ali ideologicamente e militarmente quem é maior, quem é melhor, né? A gente volta no contexto União Soviética e Estados Unidos,
Eles estão agora dentro desse país empobrecido, no meio do Oriente Médio, com uma população revoltada por um lado, revoltada pelo outro. Aí você tem o treinamento da KGB, que era o grupo militar de inteligência militar da União Soviética. Você tem a CIA, que é o Centro de Inteligência americano, né, militar e tudo mais. E ainda entra o Reino Unido com o M6 britânico. O M6 britânico, para quem não sabe, no mundo pop, é quem inventou o 007, tá? É quem dá o treinamento pro James Bond. Então você tem ali o suprassumo do que é treinamento militar, sabe? Então você tem o melhor entre esses três países ali de treinamento. Quando acaba a Guerra Fria, eles simplesmente saem do Afeganistão, deixam a população ali empobrecida, no meio do deserto, mas com o melhor treinamento militar possível. Aí vem o caso de que tinham grupos, se esses grupos estavam ali unidos em prol de destituir aquele governo socialista soviético, agora que depois do fim da União Soviética, eles saem de lá, esses grupos vão disputar o poder do Afeganistão. Exatamente. Então acontece o seguinte, você vê essas duas frentes aí, né, fortíssimas politicamente, economicamente, como Estados Unidos e União Soviética, que vão tentar disputar a sua influência dentro de um país e deixa ele nesse contexto. Nesse contexto agora que você tem vários grupos fortemente armados, essa operação, inclusive, né, que os Estados Unidos vai ajudar esses grupos, é chamada de Operação Ciclone, né, essa operação que eles armam os grupos rebeldes para combater o socialismo lá no Afeganistão. Então, quando a União Soviética começa ali a ver o seu fim, ela se retira do Afeganistão, os grupos que já estão formados ali dentro, eles passam então a disputar o poder e uma guerra civil começa a acontecer dentro daquele território, até que de fato o Talibã chegue ao poder. E a gente ouve muito, né, são grupos rebeldes e tudo mais, e normalmente no nosso imaginário, e até pelo noticiário que chega também, o rebelde ele já começa a ser visto como um vilão, né? Ah, são rebeldes, rebeldes. Na verdade, eles ali são pessoas, né? Grupo de pessoas, normalmente estudantes também, né? Como é o caso do Talibã. Inclusive o nome Talibã significa estudante, porque eles surgem, tem sua origem dentro de uma escola religiosa. E lembrando que a religião aqui que a gente vai destacar é o islamismo. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre ele. Fundamentalista, um pouco mais... O cristianismo atualmente é um pouco mais brando, né? Sim. Mas o islamismo ele é um pouco mais radical em alguns pontos e tudo mais. E aí esses rebeldes eles estão ali para quê? Normalmente começa porque está descontente com o governo que é ditatorial, com o governo que é opressor, e acaba depois se tornando um grupo radical, tá? E aí, claro, né? Você está empobrecido, mas financiado por grandes potências, você tem origem aí aos grupos terroristas que vão surgindo. Inicialmente, talvez nem fosse a ideia de todos esses grupos, eu não estou afirmando que todos eram pacifistas, claro que não, mas talvez não fosse a ideia que todos eles fossem se tornar grupos radicais extremistas no futuro. Estavam ali para melhorar o seu país e depois acabaram virando radicais. Então, voltando para a tela, a gente consegue até ver ali os demais grupos, né, dentro do Afeganistão. Então, o Talibã, como a professora Manu estava colocando, é um deles. E quando a gente fala desses conflitos no Oriente, cita-se muitos termos, né? Fala em islamismo, fala em muçulmano, e a gente acaba, às vezes, tendo uma visão xenofóbica, né, sobre essas populações. Então é importante que a gente entenda o que é, né? O islamismo é uma religião que ela tem o seu início ali na Idade Média ainda, século VII. Você tem a instituição dessa religião, que é uma religião monoteísta, tem a crença em apenas um Deus, que é Alá, e tem a crença também, né, acredita ali na vida do profeta Maomé. Então surge a partir ali das visões que Maomé vai ter e ele vai constituindo uma nova religião com suas próprias doutrinas, com seu próprio modo de ver a vida. Então o islamismo seria essa religião monoteísta que tem alguns problemas dentro dessas leis que vão acontecendo ali. Por que vai ter problemas dentro do islamismo? Porque quando Maomé morre, ele não deixa sucessão nenhuma. Ele não deixando sucessão, começa uma cisão ali dentro, uma divisão dentro ali dos muçulmanos, dentro do grupo de muçulmanos. Porque um lado queria que a sucessão que acontecesse fosse uma sucessão para eleger aquele que era mais forte dentro daquela religião. Enquanto do outro lado acreditava que o ideal seria seguir a linhagem de Maomé. E nesse sentido a gente tem a divisão dos dois grupos que são bastante citados dentro do islamismo, que seria os sunitas e os xiitas. Os sunitas seria o grupo que defendia ali a liderança através daquele que fosse mais forte, e do outro lado seria daquele que seguia a linhagem de Maomé.
essa divisão é bastante comentada, mas existem outros grupos dentro da religião. Assim como no cristianismo existem vários grupos que também seguem a mesma religião, com algumas com a forma de vida diferente, os sunitas e os xiitas seriam um exemplo disso, só que com o islamismo. E esses grupos que surgem, inclusive, é importante destacar que a gente fala, como o professor falou, de rebeldes, de fundamentalistas, e muitas vezes associam os xiitas ao grupo mais radical, aquele grupo que teriam doutrinas mais pesadas e mais duras dentro do islamismo. Só que essa visão ela é equivocada. Por que equivocada? Porque basicamente o que vai diferenciar sunitas e xiitas seria, primeiro, o fato da ideia ali da sucessão, e também algumas leis ou algumas formas ali de oração que seriam diferentes. E também pelo fato de que os sunitas eles seguem não só o Alcorão, né, o Corão, que seria o livro sagrado do islamismo, mas também segue a Sunna, enquanto que os xiitas só seguem o Alcorão. Então, falar que os xiitas seriam o grupo radical, enquanto que os sunitas seriam moderados, é uma ideia equivocada, porque existem radicais tanto dentro do grupo de sunitas quanto no grupo de xiitas. Um grande exemplo disso são essas organizações, né, esses grupos, que no caso o Talibã é um grupo sunita. A Al-Qaeda também é um grupo sunita, o Estado Islâmico é um grupo sunita. A gente tem como frente xiita hoje o Irã, né, que é bem forte nesse sentido. E aí os xiitas acabaram ficando com essa má fama também, porque o principal xiita, ou o xiita mais conhecido de todos, foi o Saddam Hussein, no Iraque. Então o Saddam Hussein era xiita, então os grupos xiitas são muito radicais, são muito... Porque assim, o xiita, ele segue ao pé da letra, ao Corão. Então esse radicalismo está mais numa interpretação do livro do que mesmo em suas ações. E se você pegar, por exemplo, Osama Bin Laden era sunita. Então eu não posso dizer que os sunitas são de boa e os xiitas são os malvados, tá? É claro que eu também não posso afirmar que todo sunita, não é porque você é sunita que você vai ser terrorista, e nem porque você é xiita você vai ser terrorista. E nem que você é muçulmano e que você vai ser terrorista, porque é essa a visão, né? E aí o xenofobismo vai ficar muito forte também por causa disso. A xenofobia cresce justamente assim. Você vê ali uma pessoa de turbante e tal, você, meu Deus do céu, já está preocupado. Vocês lembram que, não sei se são novinhos, né, os estudantes aí, mas nós aqui um pouquinho mais antigos, depois do ataque do 11 de setembro de 2001, todas as leis em aeroportos internacionais foram alteradas. Então era uma preocupação enorme. Então assim, o mundo árabe começou a sofrer muito preconceito. Então na Europa, nos Estados Unidos, o árabe ele vai ser rejeitado muitas vezes, né? Justamente por uma má fama, tá, desses grupos. Mas voltando para o slide, a professora estava falando do Talibã, e aqui dentro do Afeganistão nós temos mais dois grupos terroristas. A Al-Qaeda, que ficou mundialmente famosa com o ataque do 11 de setembro, né? Seu líder maior, Osama Bin Laden. Então a Al-Qaeda é uma organização fundamentalista sunita que surgiu na década de 80 e que defende interpretações radicais da Sharia, ou Sharia, a lei que é a lei islâmica. Além disso, essa organização se coloca como força armada que luta contra governos vistos como hostis ao islamismo e aos muçulmanos. E a Al-Qaeda declarou que os Estados Unidos era o seu maior inimigo, tá? Sobre o Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um grupo com atuação terrorista que controla regiões no Iraque e na Síria e baseia sua ideologia em interpretações radicais de determinados princípios do islamismo. Esse califado, um estado que é governado por uma autoridade religiosa, que é o califa, foi criado em 29 de junho de 2014 e espalha o terror sobre a população das regiões que controla, perseguindo minorias e organizando ataques terroristas em outras partes do mundo. E aí, algo sobre o Estado Islâmico, para vocês entenderem, é assim. A Al-Qaeda era o maior grupo terrorista dentro do Afeganistão, e aí o Talibã também vinha como uma superpotência, enfim. Só que quando houve a morte do Osama Bin Laden, que foi toda aquela perseguição, na guerra contra o terrorismo, Saddam Hussein morre, em 2010 para 2011 há a morte do Osama Bin Laden, a Al-Qaeda ela vai passar por uma reestruturação. E aí há uma espécie de eleição dentro da Al-Qaeda para escolher um novo líder. E esse líder que foi escolhido não agradou a todos. Então um grupo mais radical, um grupo mais extremista dentro da Al-Qaeda não aceitou esse novo líder. E aí eles saíram da Al-Qaeda e fundaram o seu próprio grupo terrorista.
e aí conhecido como Estado Islâmico ou ISIS, tá? Então o Estado Islâmico ele sai de dentro da Al-Qaeda por uma insatisfação com o líder que estava assumindo o grupo terrorista. E voltando para o slide, só para a gente continuar, pode passar o slide. Aí vem uma questão. Perfeito. Quer que eu leia? Eu vou ler. Vai lá. Enem 2013, segunda aplicação. Aqui essa questão vai se referir justamente a isso que nós estávamos falando, que são os eventos ocorridos em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. O comando da questão diz o seguinte: os eventos ocorridos no dia 11 de setembro de 2001 geraram mudanças sociais nos Estados Unidos. Aí vamos tentar entender qual é essa mudança. Letra A. Que ampliaram, mudanças que ampliaram o isolacionismo e a autossuficiência da economia norte-americana. B. Mitigaram o patriotismo e os laços familiares em razão das mortes causadas. C. Atenuaram o xenofobismo e a tensão política entre os países do Oriente e Ocidente. D. Aumentaram o preconceito contra os indivíduos de origem árabe e religião islâmica. E diminuíram a popularidade e a legitimidade imediata do chefe de Estado para lidar com o evento. A resposta dessa questão se refere justamente àquilo que a gente estava conversando, que é o fato de que existe muito preconceito, né, por muçulmano em si, por conta justamente desse ataque em 11 de setembro nos Estados Unidos. Então, a resposta correta seria justamente esse aumento do preconceito contra os indivíduos de origem árabe e religião islâmica. Aí a gente tem mais uma questão que se refere exatamente sobre isso, que foi do Enem já mais recente, de 2019. Bora lá. E essa questão possui dois textos, né? Texto 1 vai falar o seguinte: a adesão da Alemanha Ocidental à OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, há 50 anos, teve como plano de fundo o conflito entre o Ocidente e o leste da Europa e o projeto da integração europeia. Gente, está difícil de ler aqui. A adesão da República Federal da Alemanha foi um passo importante para a reconstrução do país no pós-guerra e abriu o caminho para a Alemanha desempenhar um papel relevante na defesa da Europa Ocidental durante a Guerra Fria. Então, esse primeiro texto está falando sobre a adesão da Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, que aí era a Alemanha repartida ali no pós-Segunda Guerra, né? Beleza, ok. Texto 2. OTAN discute medidas para deter os jihadistas no Iraque e na Síria. O regime de terror imposto pelos islamitas radicais no Oriente Médio alarma a OTAN, tanto ou mais que a Rússia, ainda que a estratégia para detê-los ainda seja difusa. O avanço do chamado Estado Islâmico, que instalou um califado repressor em zonas do Iraque e da Síria, comandou boa parte das reuniões bilaterais que mantiveram os líderes da Organização Atlântica no país de Gales. Beleza, temos os dois textinhos aqui, vem o comando da questão. Uma dica para vocês, tá? Pegarem uma questão grande, com textos grandes, vocês leem o comando, e aí o comando vai direcionar o que ele vai querer do texto, você volta para o texto. Então bora lá para o comando da questão. As diferentes estratégias da OTAN demonstradas nos textos são resultantes das transformações Então assim, a OTAN ela vai agir de forma diferente. No texto 1 ela agiu de uma forma, se comportou de uma forma, no texto 2 ela vai agir de outra forma. Isso é por causa da composição dos países membros? Não foi necessariamente por isso, tá, gente? Não foi porque mudou ali os países que ela passou a agir de forma diferente. Sim. É por causa da localização das bases militares? Também não é nesse contexto, tá? É claro que a OTAN tem preocupação com alguns países, que são ditos países perigosos no cenário geopolítico. Aí a letra C fala assim, foi conformação do cenário geopolítico. E essa conformação é pelo seguinte, é conforme o cenário geopolítico está instaurado. E aí cabe a questão do seguinte, a C está certa, porque assim, conforme o cenário geopolítico ele vai se modificando, a OTAN precisa ir se ajustando. Então, se o cenário geopolítico está tenso no Oriente Médio, a OTAN vai voltar suas atenções, né, seus olhares para o Oriente Médio. Se o cenário geopolítico está mais ali numa questão da União Europeia, com conflitos internos, com a questão da fronteira, o país que é da OTAN está sendo ameaçado por um país que não é membro da OTAN, então o cenário geopolítico vai mudar. Então,
Conforme o cenário vai alterando, a OTAN também vai mudando suas estratégias. Por isso a letra C é a questão certa. Vamos botar para o slide. Caiu certinho, muito bem. Esse aí sou eu, tá, gente? Bora lá. Guerra civil na Síria. Eu leio, tu fala. A guerra civil na Síria é outro conflito que a gente vai analisar. Bom, a guerra civil na Síria já vitimou aproximadamente 500 mil pessoas, além de forçar mais de 5 milhões a saírem do país como refugiados e outros 6,9 milhões foram obrigados a se deslocar dentro da Síria. Com a economia em frangalhos, quase 80% dos sírios que permaneceram agora vivem abaixo da linha de pobreza. E aí a guerra na Síria, gente, começa na Primavera Árabe. Então, em janeiro de 2011, há esse início do conflito na Síria. Primeiro que a Primavera Árabe, só pelo contexto, é um conflito no mundo árabe, tá? Norte da África e parte do Oriente Médio, que é para combater os regimes ditatoriais. Então, ali na Tunísia vai começar, se espalha pela Líbia, Líbano, Egito. E qual é o objetivo? Derrubar os ditadores e instaurar uma democracia. A Primavera Árabe, ela tem o seu movimento fortalecido justamente pelas redes sociais. E aí, na época, o Facebook foi muito importante nisso, como difusão desses ideais da Primavera Árabe. E o nome Primavera traz aquela ideia de reflorescer, renascer, vida nova que surge. Então, o mundo árabe queria mudar a população e partiu da população, tá, gente, esse movimento. Então, a ideia de você reflorescer, restaurar uma ordem no mundo árabe. Perfeito. Então, em vários países, como teve o Egito, em 2 meses, o regime caiu e houve eleições. Na Tunísia foi questão de semanas, Líbia também, tudo mais. Quando chega na Síria, aí em janeiro de 2011, a Primavera Árabe começa em 2010, o regime não cai facilmente. E aí quem é que preside a Síria até hoje, né? Que é o ditador, né? É o chefe do exército, Bashar al-Assad. Então esse nome você já deve ter ouvido falar aí nos noticiários. Bashar al-Assad, ele é o líder sírio. Ele não vai cair, a guerra continua até hoje, tá, gente? A guerra na Síria não acabou. Então de 2011 a 2024, o conflito na Síria continua. Mas, professor, a gente quase não ouve falar, quase não se fala mais. Há tantos outros acontecimentos nesse meio termo, que aí o noticiário vai deixando meio que de lado, mas não quer dizer que tenha acabado. Como é que um regime consegue durar tanto tempo? O cenário continua o mesmo, como os demais conflitos. Você tem um grupo de rebeldes, esses rebeldes, a população que não está contente com quem está no poder, se une para poder derrubar o regime ditatorial. Só que ele tem um exército na mão dele. Então você tem um exército formado pela população civil, os rebeldes, e você tem um exército que, de fato, é o exército do governo, do país. E há esse conflito. Primeiro ponto, esse exército civil, ele não teria tanta força militar e econômica para se manter. Alguém precisa apoiá-lo. Quem é que vai apoiar um grupo militar que é contra ditaduras? Estados Unidos. Então, esses rebeldes são apoiados pelos Estados Unidos. Qual é o objetivo dos Estados Unidos? Derrubar a ditadura do Bashar al-Assad. Se de um lado eu tenho os Estados Unidos apoiando os rebeldes, imagina quem é que está apoiando aqui o exército do Bashar al-Assad? A Rússia, a antiga União Soviética. E aí a guerra na Síria, de 2011 até hoje, ele é um conflito entre Estados Unidos e Rússia, só que indiretamente, como eles sempre fizeram, nunca tiveram coragem de se atacar diretamente, nunca houve briga no quintal deles, e a Síria virou palco novamente para esse conflito lá iniciado em 1946, tá? E aí assim, Estados Unidos, qual é o objetivo dele? Para o mundo, ele declara que eu quero instaurar a democracia. O mundo precisa ser democrático, a população precisa escolher seus líderes. Ok, é válido, a ideia é válida. Qual é o objetivo da Rússia gastar tanto na guerra da Síria? Desde a Guerra Fria, e aí lembrando que Bashar al-Assad assume o poder porque o pai dele faleceu, então é um regime que está virando dinastia, então o pai dele assume a Síria, passa 40 anos no poder e o Bashar al-Assad vai assumir. A Rússia utiliza os portos da Síria até hoje. Se você pegar no mapa do Mediterrâneo, o norte da Europa, o sul da Europa, perdão, e o norte da África, o mar Mediterrâneo está no meio. E a Síria tem os portos voltados para o Mediterrâneo. Então quem controla os portos da Síria, controla a navegação no mar Mediterrâneo.
E se você controla o mar Mediterrâneo, você tem comércio com Europa, África e América. E aí, claro, se a Rússia está usando esses portos, Bashar al-Assad saindo do poder, a Rússia perde acesso. Se o Bashar al-Assad sair do poder, quem é que vai ganhar acesso ao controle dos portos? Os Estados Unidos. Então, no fundo, eles não estão preocupados com a população. Se estivessem preocupados, não teria mais de 6,9 milhões de pessoas refugiadas, não teria esse monte de gente, né? Milhares, milhões de pessoas ali que já foram assassinadas por causa dessa guerra. Então você tem esse problema aí geopolítico, mais uma vez, pensando na questão estratégica. Então é uma questão de domínio territorial, de controle territorial, exercido pela Rússia e que os Estados Unidos querem manter agora esse controle. Então, mais uma vez, a geopolítica se encontra nesse cenário de guerra, infelizmente, e a Síria é exemplo disso. Vamos para o slide? Aí, como o Enem também gosta de cobrar charts, histórias em quadrinhos e geralmente, né, essas charts ela vem evidenciar ou mostrar alguma coisa de uma forma mais crítica, a gente trouxe aqui essa chart que fala justamente desse acontecimento que seria a guerra na Síria. Aí a gente tem que analisar interpretando tudo que está disposto na imagem. Né, a cor que ele está usando, o que é aquelas estrelas ali, o que é aquelas pessoas lá no fundo. Então, analisar como um todo, né, fazer a leitura mesmo da imagem para você conseguir entender do que ela está se tratando e qual a crítica que ela está colocando ali. E aí você tem, né? Se do lado de lá tem a Síria pegando fogo, do lado de cá você tem a Europa. E esse mar que está no meio é o mar Mediterrâneo. Você vê que tem embarcações saindo da Síria para o lado de cá da imagem, que é a Europa. Então você tem os refugiados. E aí a crise dos refugiados envolveu mortes na Grécia, no mar da Grécia, no sul da Itália, chegando na Espanha também. Então várias e várias pessoas tentaram atravessar ali, fugindo desse conflito e morreram. Muitas vezes as embarcações afundaram em meio do caminho. Tá? Muitas vezes essas embarcações eram improvisadas. Ali tem um barquinho na charge, mas muitos tentaram atravessar com boias de carros, de caminhões e tudo mais. Várias crianças, famílias inteiras segurando numa boia e atravessando o mar. Então, só para você ter ideia ali de quilômetros e quilômetros de água, muitas vezes ali a mar agitado, mas a ideia de fugir da guerra. Aí do lado de cá você tem ali o Tio Sam, como a gente já tinha falado. Aí você fala, Estados Unidos está se envolvendo por quê, cara? É entre Oriente Médio e Europa. Gente, Estados Unidos se envolve em tudo, tá? Então já tem o Tio Sam ali na charge, que ele está dizendo, né? Eu vejo você na minha próxima aventura militar. E dando um tapinha em quem? No velho continente, na velha senhora, que seria quem? A Europa como um todo. E aí a Europa com a mão na cabeça, preocupada, né? Eu vejo dor de cabeça. Por quê? Gente, o continente europeu possui o melhor IDH do mundo. Se a gente pensar em continentes, é o mais homogêneo em relação em qualidade de vida. Se eu estou saindo de uma guerra, eu já estou vivendo uma situação muito ruim. Eu preciso de emprego, preciso de segurança, eu preciso de qualidade de vida. E o lugar mais próximo que eu tenho é a Europa, eu vou fugir para a Europa. E aí você pode pensar por um lado, poxa, mas a Europa vai ser obrigada a aceitar esses refugiados? Não é a questão somente de obrigação. Primeiro com a questão humanitária. Começa por aí. E a ONU tem que entrar nesse papel. Se é humanitária, a ONU tem que participar. Mas a Europa também tem um déficit de trabalhadores. Então a Europa, ela tentou se organizar, e aí a Alemanha foi exemplo disso. E aí aquela mesma Alemanha que causou a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, agora tentou resolver o caso dos refugiados. Tá? Convocou por várias vezes o bloco europeu para saber quantos mil refugiados cada país poderia aceitar. E a Alemanha cumpriu esse fato, tá? Eu lembro que teve um ano que foram 50 mil, 60 mil, 70 mil refugiados ao ano, que ela abrigava não só para proteger ali, mas dando emprego, sabe? Dando moradia e tudo mais. Então a Alemanha fez muito isso. A França aceitou muito. Quando vocês estiverem passeando em Paris, vocês vão perceber a quantidade de árabes ali e tal. Eu sei que vocês um dia vão. Me levem, tá? Por favor. Nos levem, né? Nos levem, tá? Por favor. E ali na França você também vai encontrar muito, tudo mais e tal. Então, a maioria dos países, eles meio que foram obrigados pela pressão alemã
de aceitar esses refugiados. Mas teve um país que não aceitou de forma nenhuma. Inclusive, ele usou isso como proposta para sair do bloco europeu. Olha a geopolítica entrando agora no bloco econômico mais consolidado do mundo. Tá? O bloco econômico mais antigo de todos. O Reino Unido falou que não aceitaria ninguém. Infelizmente, né, em 2021, eu esqueci agora o nome do primeiro-ministro do Reino Unido, mas eu vou lembrar. O primeiro-ministro do Reino Unido não foi a rainha da Inglaterra que falou isso não, tá, gente? Na época Elizabeth não falou, ela jamais falaria. Mas o primeiro-ministro deixou bem claro assim, é fácil resolver esse problema dos refugiados que atravessam. É só a gente afundar a embarcação no meio do caminho. Cara, ele falou isso com microfones abertos. Ele falou isso para o mundo inteiro ouvir. Como é que você dá como solução para o seu país você simplesmente matar, né? Porque se você afundar um navio que está carregado no meio do oceano, a população vai morrer, quem está ali vai morrer. E ele deu isso como solução. Então, para você ver como o Reino Unido ele se fechou muito, e aí, claro, não teve condições dele se manter no bloco europeu e acabou saindo, tá, da União Europeia. Mas um detalhe lá na imagem, inclusive, sim, que a velhinha está vestida com a bandeira da União Europeia. Ela não está representando a Europa como um todo, mas o bloco europeu, perfeitamente. E aqui nós temos esse senhor, né? Eu vejo mão de obra barata, o capitalismo, né? Gente, é mão de obra barata, vamos sugar essa galera, vamos aproveitar o máximo que puder, tá? Então essa imagem, ela traz esse monte de informações e mais próximo ali da margem você pode ver que tem alguns corpos, né? Inclusive tem um corpo boiando, que vai representar... Teve até uma imagem bem famosa de uma criança que realmente estava nessa mesma posição. Exatamente. E isso aí, crianças, adultos, idosos, todos sofreram nessa travessia e acabaram morrendo, tá? Então foi bem complicado mesmo. Tá, aí seguindo, voltando para o slide, a gente não só falar dos conflitos contemporâneos, mas também das relações que acontecem dentro da geopolítica, que uma delas é, inclusive, a ideia do separatismo, né? A ideia de que algumas regiões querem se separar e se tornar independentes. E nesse caso em específico, a gente traz aqui a Espanha para analisarmos, mais especificamente o caso da Catalunha, e do País Basco. É o seguinte, a Espanha, assim como inúmeros outros estados atualmente constituídos, é um território multinacional, ou seja, é formada por várias nações ou por diversos grupos étnicos regionais com identidade nacional diferenciada àquela do país a qual pertence. Nesse sentido, esse território é um dos principais locais do mundo em que há movimentos separatistas, com forte clamor pela independência local em busca da constituição de um novo país. Aí aqui, professor, a gente pode até trazer os alunos para prestar mais atenção, falando do Barcelona e do Real Madrid, né? Gente, a capital da Espanha é Madrid. E aí o time mais famoso ali da capital vai ser o Real Madrid, beleza? Exatamente. Claro, tem o Atlético de Madrid, mas o Real Madrid é o mais famoso. E a capital da Catalunha é Barcelona. Então, quando você tem ali Real Madrid e Barcelona jogando, aquilo dali eu costumo dizer que tem um pouquinho de futebol. O resto é geopolítica, o resto é movimento separatista, nacionalista e tudo mais. A Catalunha está dentro da Espanha, mas o povo catalão não é o povo espanhol. Exatamente. Inclusive, a língua não é a mesma. Tá? Então, assim, você está falando espanhol, mas você está falando catalão, quando você está na Catalunha, obviamente. Então, há essa disparidade. E até na estrutura política, né, professora? Sim. A Espanha é uma monarquia, tá? Você tem um rei na Espanha, mas na Catalunha você tem o parlamento. Aí, para entender melhor isso, a gente pode voltar um pouco e fazer essa análise histórica. Por quê? Historicamente, ali, durante a Idade Média, a Espanha ela era toda dividida em reinos. Na verdade, a Europa, antes da constituição dos países, antes de passar pelo processo que nós chamamos de formação das monarquias nacionais europeias, a gente vai ter ela divididas em grandes reinos. E a Península Ibérica também era dividida em reinos. A Espanha, em específico, existiam alguns reinos importantes, como, por exemplo, o Reino de Castela, de Aragão, e a Catalunha também já se apresentava como um reino aí, já de muito tempo, com sua própria cultura, com sua própria língua, já ali separados do restante daqueles outros reinos existentes lá no que vem a ser a Espanha hoje. O que é que acontece? Ali, a partir de 1475, a gente vai ter a unificação dos principais reinos existentes na Espanha, que foi o Reino de Aragão, aliás, o Reino de Aragão com
o reino de Castela. E isso acontece de forma diplomática através do casamento de Fernando Aragão com a Isabel de Castela. Então unem-se as duas coroas e eles formam um só reino. E como eles eram extremamente grandes e fortes economicamente, eles começam a submeter as outras regiões. E nesse caso aí entra a Catalunha, que vem junto com o Aragão para essa unificação. Assim começa a formação do que nós conhecemos hoje, geograficamente, politicamente, como Espanha. E nesse processo de unificação, já lá atrás, na Idade Média, a Catalunha já foi resistente a essa unificação. Por quê? Porque eles tinham tinha sua autodeterminação. Eles tinham seu próprio idioma, sua própria forma de vida, e eles não queriam estar juntos e não se sentiam pertencentes àquilo que vinha a ser a Espanha a partir da união dos reinos de Aragão e de Castela. Então a gente percebe que desde o processo de unificação lá atrás, na Idade Média ainda, a Catalunha já resiste a essa unificação ali feita porque vinha a ser a Espanha hoje. Então, ao longo do tempo, vários movimentos aconteceram dentro da própria Catalunha tentando buscar a sua separação, por não se identificarem de fato com a Espanha. Perfeito. E aí tem um detalhe, como atualmente a Catalunha, ela sempre teve esse movimento, né? E pegando a Catalunha, a gente vai focar nela, mas tem um País Basco também, enfim. A Catalunha, ela sempre teve plebiscitos ali, né? Consultas populares para saber se continuaria ou não na Espanha. Então é um exemplo. Então tudo isso que a Manu estava falando, você está falando de povos diferentes, com culturas diferentes, que acabaram agregando ali, né? Ou foram agregados na Espanha. Mas na Catalunha, em 2014, houve um plebiscito. E aí o plebiscito para sair da Espanha venceu, inclusive. Isso já tinha acontecido outras vezes. E aí a Catalunha começou um movimento de separação. Claro que o rei da Espanha não quer que isso aconteça. E aí você pode pensar assim, poxa, mas por uma questão de conflito, a Catalunha, se eu pegar o país espanhol todinho, a Catalunha não é um pedaço de terra não tão grande assim. Dá pra ver no mapa aí no slide também. No mapa você consegue ver no slide, deixa os caras lá e tal, né? Esse vermelhinho aí no cantinho. Tem uma setinha mostrando Catalunha, o outro vermelho é o País Basco que está mais acima um pouquinho. E Portugal é esse cantinho aí, tá? Da Península Ibérica. Pra vocês verem que Portugal nem é tão grande assim, né, gente? E a gente foi dominado por eles. Então a Catalunha é uma região que você poderia pensar, né, numa questão diplomática, a ONU intervindo, libera, deixa os caras viverem ali. Só que tem uma questão, a própria União Europeia, o bloco econômico, não quis a separação, não aceita a separação, e aí por uma questão econômica. Lembra lá no início que a gente falou que a geopolítica também é econômica? Essa região da Catalunha, por menor que seja, ela corresponde a quase 25% do PIB espanhol. Então você está falando de uma região, por menor que seja, que ela vai corresponder a 1/4 do PIB espanhol. Se a Catalunha sai da Espanha, a Espanha perde 25% da sua economia e a União Europeia vai perder parte da sua economia também. Porque a Catalunha não vai ser mais União Europeia. Se ela se separa e vira país independente, mesmo que ela queira fazer parte da União Europeia, ela vai ter todo um processo de adesão à União Europeia. Isso leva de 2 a 4 anos. Assim como o Brexit, que foi a saída do Reino Unido, levou 4 anos para se consolidar, a entrada de um novo membro também. Então a União Europeia teria uma crise na zona do euro, teria uma crise econômica e a Espanha sofreria muito também, tá? Então você tem aí um exemplo de como que a geopolítica vai atuar. Uma situação que nesse mesmo contexto, lá na bolha imobiliária em 2008, que foi a crise, né, do crash da bolsa imobiliária e tudo mais, que aconteceu nos Estados Unidos e afetou o mundo inteiro, a Espanha estava sofrendo ainda com essa bolha, tá? A Europa sentiu muito a crise de 2008. Então, quando ela começou a se reerguer em 2012, em 2014 veio o plebiscito. E a Espanha entrou como um dos piores países, economicamente falando, dentro da Europa. Enquanto o BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representa, no acrônimo, seria ali tijolo, né, que é aquela ideia de crescimento, desenvolvimento, né, construindo um mundo melhor, a Espanha estava dentro de um grupo chamado PIGS, que era Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e a Espanha. Então, o que você pensa em PIGS no inglês? Seriam porcos. Então eram países que estavam na lama naquele momento e precisavam se recuperar economicamente. Então você tem todo esse contexto econômico e geopolítico que envolve. Aí a Catalunha, no meio desse turbilhão, diz que vai sair.
Resultado disso, né? Atualmente a Catalunha continua na Espanha. A Catalunha, o presidente da Catalunha teve que fugir para a França e pedir refúgio, porque o rei espanhol estava mandando as tropas para lá para invadir e prender todo mundo do Congresso, do Parlamento, enfim. Então aí ele pede para a população acalmar seus nervos ali, né? Apaziguou a situação, saiu do país, da região, para poder amenizar, e a Catalunha continua fazendo parte. Se a gente pegar agora o País Basco, que por mais que tenha esse nome, País Basco, ele é espanhol, tem a mesma situação. Os bascos não se veem como espanhóis, eles também querem se separar, mas não tem força militar para isso e nem tem apoio também das demais nações. Então a região basca, e o que a região basca tem de interessante? Recursos naturais energéticos. Tem muito carvão, tem muito gás natural, e isso traria um prejuízo enorme para a Espanha. Então, o movimento separatista também é reflexo dessa geopolítica. Só para a gente citar aqui, para a gente, né, já estamos encerrando nossa live, a questão, por exemplo, da Quebec, no Canadá, quer se separar, movimento separatista, o movimento tibetano de se separar da China, também é um movimento separatista, tudo isso acontecendo agora, tá, gente? Então você tem, por exemplo, a formação de um grupo, os curdos, querem formar o seu próprio país, numa região extremamente conflituosa do Oriente Médio, que vai envolver Irã, Iraque, Síria, Afeganistão. Então, tudo isso acontecendo neste momento, tá? É claro que o que está famoso no momento, que vocês estão assistindo aí no noticiário, porque eu sei que vocês assistem noticiário, eu sei que vocês acompanham os jornais, eu sei que vocês estão ligados no Jornal à Noite ali, né? No Jornal Nacional, Jornal da Globo, enfim, né? Da Band, da SBT e tal, não interessa. O importante é que vocês estão acompanhando, claro, isso é atualidades. O que está em foco agora é a guerra na Ucrânia com a Rússia, né? Está muito focado nisso e tudo mais. Mas todos esses outros conflitos continuam acontecendo, tá, gente? Todos esses. Aí, para fechar essa questão da Catalunha, eu levantei no início a questão do futebol, e agora a gente entende que quando a gente vê, por exemplo, um jogo entre o Real Madrid e Barcelona, a gente entende que não é só a questão do esporte, mas tem todo um plano, ali um plano de fundo que tem a ver com a política implementada, com a própria a reivindicação que os catalães fazem em relação à Espanha, né? Então eles estão jogando ali, mas por fora ali, em todo o plano que está acontecendo, eles estão demonstrando a sua insatisfação. Então eles sempre tentam ser o melhor possível no futebol para demonstrar para a Espanha, né, o seu grande poder. Até porque eles não se identificam como pertencente àquele território. E vocês que acompanham o futebol sabem que dificilmente o jogador do Barcelona vai jogar no Real Madrid. Há exceções, e a maioria das exceções são brasileiras, né? Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e tudo mais. Mas, normalmente, quem joga no Barcelona não joga no Real Madrid e vice-versa, porque é uma pressão muito grande também, tá? Inclusive, dentro dos clubes, quando um perde para o outro, os jogadores são muito pressionados, tá? Porque não poderia. Então, não é só o futebol, é uma questão nacionalista, patriota e tudo mais. Aí vem aqui os conceitos de minoria nacional relacionados ao separatismo. Aí vem Estado-nação. Só um instante. Estado-nação. Nação, território nacional e também as minorias nacionais. Então, o Estado-nação seria o quê, né? Formado por uma nação organizada politicamente em um Estado e soberana sobre um território. Então, você está ali, né? A nação brasileira está organizada no Brasil. E o Brasil é soberano. Ou seja, ninguém pode tomar decisões por nós. Não de forma direta, é claro. Indiretamente, todos os países sofrem pressão. Indiretamente, todos os países são condicionados pela geopolítica. Não tem como. Mas o país toma a sua própria decisão, ele é soberano, ele vai decidir no final. Então, o próximo conceito lá no slide, nação em si, né? Conjunto de indivíduos que se reconhecem pertencentes ao mesmo povo e apresentam uma cultura comum. Então, normalmente tem a questão da religião, tem a questão da língua, tem a questão dos costumes e tudo mais. Então, seria nação. Território nacional, aquele ocupado por uma nação soberana. Por isso que a gente fala assim, o território brasileiro. E na geografia, território significa relações de poder. Tá? Então, para ser um território, tem que haver relação de poder. E minorias nacionais
que seria nação que não é soberana sobre o território que ocupa. E aí uma minoria nacional, a gente acabou de falar. O catalão, né? Os catalães são minorias dentro da Espanha, o povo basco também é minoria dentro da Espanha. Então você tem ali, eu não sou daquele país, eu sou uma minoria nesse caso, né? Mesmo sendo uma nação. Bom, e analisando esses contextos, esses conceitos, a gente fecha essa parte dos conflitos contemporâneos, que a gente entende eles, cada um com a sua especificidade, claro, mas entende eles dentro, importantíssimo para compreender a geopolítica, porque aí você analisa a atuação dos países, né, como eles estão agindo e, claro, a gente sempre observa que sempre tem um interesse econômico, principalmente ali, como o foco de atuação desses países sobre esses conflitos. E, nesse sentido, também faz parte da geopolítica os blocos econômicos, né, que foram feitos justamente para atender interesses políticos e econômicos de determinados países, seja por regiões ou seja por fatores mesmo econômicos. E aí lembrando que se a antiga ordem mundial era bipolar, a nova ordem mundial é multipolar justamente por isso. Então antes, como a gente já havia falado, 2 polos de poder, capitalista e socialista. Então era ideológico, né? Agora, os polos de poder é estritamente econômico. Então você vai ter aqui, União Europeia é um bloco de poder, o Mercosul é um bloco de poder. Vamos até para o mapa que a gente já vai olhando aqui, ó, e eu vou mostrando para vocês. Então ali de verdinho, né, um dos polos de poder, América do Sul, você tem o Mercosul. E aí o Mercosul, né, todo aquele contexto de 91 a 93 na sua formação. Você tem a Argentina, Paraguai, Uruguai e o Brasil. E em 2012 a Venezuela entra, né, como membro efetivo, e em 2016 ela ela é suspensa, na verdade, devido ao regime ditatorial. Mas é um polo de poder. Aí você pega a América do Norte, você tem ali que era conhecido como NAFTA e agora é USMCA, como eu já falei no início da live. Você tem Estados Unidos, Canadá e México, outro polo de poder. Você pega a União Europeia, o bloco econômico mais estruturado entre todos. Você tem mais um bloco de poder. SADC, no sul da África, também é um polo de poder. A África do Sul lidera ali. Você tem a Comunidade dos Estados Independentes, que vai pegar a antiga União Soviética, e agora, como esses países são capitalistas, eles também vão se juntar em bloco econômico. Então agora vocês percebem que não é um mundo dividido em 2, mas um mundo dividido em alguns polos de poder, que são os famosos blocos regionais, tá, gente? E aí uma dica para vocês. Pessoal, BRICS não é bloco econômico. BRICS, ele não tem aquele acordo econômico entre comércio, não é estritamente para isso. Ele tem relações tecnologia, educacionais, uma ajuda mútua, cooperação econômica, mas não se caracteriza como bloco. E só para vocês terem uma ideia, assim, para ajudar vocês na hora do Enem, o bloco econômico ele é regional. Então, América do Sul, beleza, Mercosul, América do Sul. A América do Norte, você tem o USMCA, beleza. Você tem na África do Sul, você tem na Europa, regiões. O BRICS não dá para regionalizar. Ainda mais agora com o BRICS Plus ou BRICS+, que aumentaram mais 5 países, era para ser 6, mas a Argentina recusou. Mais uma questão de atualidades e geopolítica, a Argentina não quis fazer parte do BRICS. Você não tem como regionalizar. Você tem Brasil na América do Sul, a Rússia pegando a Europa e a Ásia, você tem a Índia na Ásia, você tem a China na Ásia, você tem a África do Sul na África, a Etiópia entrou, o Egito entrou, o Irã entrou no Oriente Médio, então não tem como regionalizar. Então eles estão em todos os continentes, exceção Europa, né? Não tem nenhum país europeu, você tem ali espalhados. Então BRICS não é bloco econômico, lembre que ele não é regionalizado. Ok. E aí assim, todo bloco econômico, ele tem uma regra para poder funcionar, tá? Que a gente chama também de estágios. Então, dos estágios, o primeiro estágio é a zona de livre comércio. Vou passar o slide, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Então tá, podemos separar esses blocos por regiões, como eu já falei, tá falando de regiões, daqui a pouco eu falo dos estágios. Então as regiões na América, o USMCA, que é o antigo NAFTA, o Mercosul, o Pacto Andino e o CARICOM, né? E ainda tem o MCCA, que é o Mercado Comum Centro-Americano. Esses são os blocos econômicos na América. Foco para vocês no Enem, USMCA e Mercosul, tá? São os blocos que mais caem, são os que têm mais poder de compra e venda e relações comerciais. Então foca nesses daí.
Na África, o SADC é o bloco econômico mais forte de todos, tá? Ele vai ter ali a África Austral, que é a parte sul da África, o Cone Sul da África. Esse é o bloco que cai no Enem. Na Eurásia, né? Porque vai pegar Europa e Ásia. Então, a União Europeia é o bloco mais antigo, começa lá com Benelux, que é Bélgica, Holanda e Luxemburgo, então até os dias de hoje. Então, Eurásia, União Europeia é o mais forte. E a comunidade dos Estados Independentes é interessante porque vai ter a Rússia. Então, né, um exemplo de que a Rússia, de fato, perdeu a Guerra Fria é adotar o capitalismo e fazer parte de um bloco econômico. Aí tem a Ásia, né, pegando ali a Ásia somente, que é a Associação das Nações do Sudeste Asiático. E o Sudeste Asiático vai ter Coreia do Sul, vai ter a China, vai ter Hong Kong, Taiwan, Singapura, enfim. E tem o transcontinental. Esse bloco, que é conhecido como a PEC, né, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, você poderia até pensar assim, mas não é regional, Humberto. A PEC, ela pega Estados Unidos, Canadá e México, América. Pega Chile, Peru, América do Sul. Ok. Mas pega, por exemplo, o Japão, que está na Ásia. Pega a Austrália, que está na Oceania. Como é que eu regionalizo um bloco econômico que está em pelo menos 4 continentes? Qual é a regionalização dele? O Oceano Pacífico. Então, qual é a regra geográfica para fazer parte da PEC? Eu tenho que ser banhado pelo Oceano Pacífico. O Brasil pode entrar na PEC? Não, porque o Brasil é banhado pelo Atlântico. Então, de todo jeito, eu regionalizei. É a região do Pacífico, tá? Então, por região, a gente pode dividir assim. Podemos passar o slide para a gente ver na tela. E agora, por estágio. Então, nós temos, por exemplo, o estágio mais simples de todo é conhecido como ZLC, Zona de Livre Comércio. Aqui temos os 2 exemplos maiores. A UNSCA, Estados Unidos, México e Canadá, e a APEC, formada por 28 países. Qual é a ideia dessa Zona de Livre Comércio? Mercadorias e capitais podem circular. Olha aí o exemplo da APEC, ó, coloridinho. Esse mapa foi do Enem, tá? Claro que não estava verde, estava escala de cinza. Tudo que é verde aí faz parte da APEC. O que circula livremente entre esses países aí? Mercadoria e dinheiro. Capital e mercadorias. Apenas. E aí você pode até analisar o seguinte. Se no antigo NAFTA eu tenho Estados Unidos, México e Canadá, o mexicano ele pode entrar livremente nos Estados Unidos? Não. Então qual é o interesse ali dos Estados Unidos com o México no bloco econômico? Mercadoria e dinheiro, tá? Então, exemplo clássico, primeiro estágio do bloco econômico. Agora para o próximo. União Aduaneira. A União Aduaneira é o segundo estágio no bloco econômico. Além de ter uma área de livre comércio, ele possui uma tarifa externa comum, que é conhecido como TEC. O que é essa TEC? Para quem for membro do bloco, na hora de comercializar com um país que não seja desse bloco, ele vai ter uma taxação. Então é assim, ele vai exercer assim, entre os membros, é praticamente sem imposto e tal, com imposto mínimo, para fortalecer o comércio. A ideia do bloco é fortalecer regionalmente. Se eu vou comercializar fora do meu bloco, eu vou cobrar mais caro. Eu vou ter uma tarifa externa, eu vou ter que taxar mais. Porque senão eu corro o risco de deixar meu bloco na mão e comercializar com quem está pagando mais, tá? Então a União Aduaneira é exemplo de zona de livre comércio mais a tarifa externa comum. Sempre é somando, tá, gente? O primeiro estágio é esse, o segundo estágio vai somar o que tinha no primeiro mais o segundo. Beleza. Exemplo de União Aduaneira, cai muito no Enem, então esse ano tem uma chance enorme de cair. Mercosul. Tá? O Mercosul, por mais que o nome do Mercosul seja Mercado Comum do Sul, ele não é o Mercado Comum. O Mercado Comum é o próximo estágio. Ele ainda está na fase de União Aduaneira, tá? Então aqui, pode circular pessoas livremente? Não. Aí você, mas Humberto, eu saí do Brasil e visitei o Uruguai de boa. Turista. Não quer dizer que o meu diploma não vai ser validado lá. Assim, não vai valer de cara, eu vou ter que validar, vou ter que passar por um processo. Mesmo exemplo, fiz medicina na Argentina, já sou médico no Brasil? Não. Vou ter que validar o seu diploma, tá? Então assim, quando a gente fala livre circulação de pessoas, bens e serviços, é porque eu posso sair do Brasil e ir morar em outro país e exercer minha profissão lá. O Mercosul não pode, tá? Então é zona de livre comércio mais a TEC, que é a tarifa externa comum. Próximo estágio. Aqui, rapidão, antes de falar do próximo estágio, deixa eu só focar nesse slide aqui para vocês.
Aqui é uma parceria. Volta lá para o slide, só para os meninos poderem acompanhar. Perfeito. Aqui nesse estágio eu tenho uma parceria entre União Europeia e Mercosul, tá? Essa parceria já tem 20 anos que a gente tenta consolidar, mas ela está travando num probleminha. Hoje, o problema desses dois blocos não serem parceiros comerciais, porque olha a vantagem, o Mercosul poder comercializar diretamente com a União Europeia, isso é uma vantagem enorme. Mas é o Brasil que está emperrando, não porque quer, nós somos o principal interessado nessa questão. Mas é porque uma das regras da União Europeia é que a gente tem desmatamento mínimo, e o mínimo de queimadas possível. E de 2019 para cá, as queimadas e o desmatamento vêm crescendo. Tá? A gente não está controlando. Esse ano tem uma tendência de ser um pouquinho mais quente e aí isso piora ainda mais a situação das queimadas. Acaba acontecendo queimadas até espontâneas. Então a União Europeia não vai firmar parceria conosco enquanto a gente tiver desmatamento. Tá? Essa parceria ajudaria muito porque vários produtos seriam isentos de impostos. Então você ia poder comprar produtos europeus, determinados produtos europeus, com 0 de imposto. Então isso facilitaria o comércio entre os dois blocos, mas não vai poder enquanto houver desmatamento. Agora bora para o próximo slide. Só projetando na tela para os meninos acompanharem. Perfeito. Aí o que é o mercado comum? O mercado comum é o terceiro estágio do bloco econômico. Eu vou ter a zona de livre comércio, eu vou ter a tarifa externa comum e eu vou ter livre circulação de pessoas, de bens e de serviços. Ou seja, quem mora num país que faz parte de um bloco com mercado comum, ele pode sair desse país e morar no outro vizinho sem problema nenhum. Qual é o exemplo de mercado comum, Humberto? Só existe um exemplo, União Europeia. Tá? A União Europeia é o bloco econômico que conseguiu avançar mais no estágio. Então eu sou um cidadão espanhol e eu arrumei emprego na França. Beleza, tranquilo. Ou então eu nasci na Espanha, estudei na França, mas eu trabalho na Alemanha. Tranquilo, tá? Então essa livre circulação de pessoas não é só para turismo. Você tem uma livre circulação de serviços também. Eu posso atuar em qualquer país membro do bloco. Então, eu vou somar o que eu tenho na ZLC, vou somar o que eu tenho na União Aduaneira, mais o fato de circular livremente entre os países. Beleza. União Europeia é o único. Quarto estágio, União Monetária. Agora, esses países, além de ter tudo que tem nos demais, todas as outras vantagens, eu vou ter a mesma moeda. Eu vou adotar a moeda única. Essa ideia de adotar a moeda única fortalece o comércio e facilita também o comércio. Porque eu não preciso ficar fazendo câmbio. Então a moeda vale o mesmo, ali eu saio de um país para o outro sem precisar cambiar, sem saber se minha moeda vale mais ou menos, e comercializo. O único exemplo é a União Europeia. Aí deu um detalhe. Dentro da União Europeia, nem todos os membros adotaram o euro. E a União Europeia deu essa flexibilidade, né? Então ela pôde ser flexível nesse ponto. Olha, quem quiser adotar o euro, é uma moeda forte, vale mais do que o dólar, inclusive, mas ninguém é obrigado. A maioria dos países adotaram o euro. Um exemplo clássico de quem não adotava o euro é o Reino Unido, que saiu já da União Europeia, mas sempre utilizou a libra esterlina. Então a moeda inglesa ela já valia mais do que o euro também. Então a Inglaterra, junto com o país de Gales, Irlanda do Norte e a Escócia, que formam o Reino Unido, eles nunca quiseram fazer parte da União Monetária. Tá? Então eles estavam ainda na fase do mercado comum, enquanto outros países saíram do mercado comum e avançaram para a União Monetária. Quarto estágio, União Monetária. Quinto estágio, não tem nenhum bloco econômico no quinto estágio ainda. Quem é que está propondo entrar nesse quinto estágio? União Europeia. Aqui seria União Política. Nós teríamos um congresso único, nós teríamos um líder político único para esse bloco. Então é como se fosse o presidente do bloco econômico, ou o primeiro-ministro do bloco econômico, como preferir. Quem é que está próximo de acontecer isso? União Europeia. Pode acontecer? Pode. Atualmente está mais difícil porque há uma instabilidade dentro da Europa, tá? Mas enquanto a Angela Merkel, por exemplo, estava presidindo, ela era chanceler da Alemanha, e aí por isso que eu digo que eu sou a favor das mulheres, não gosto de homem por causa disso, porque as mulheres governam melhor, viu gente? Governam bem. Angela Merkel tirou a Alemanha de uma situação que não estava tão boa, tornou o país mais desenvolvido e mais rico, na verdade, da Europa, tá? Não é o mais desenvolvido que tem a Noruega, mas a Alemanha chegou a um ponto que era a quarta economia do mundo e o quarto IDH do mundo.
Então, dentro da Europa, ninguém é mais rico do que a Alemanha atualmente. E a Angela Merkel era a mais cotada para ser essa chanceler ou primeira-ministra do bloco europeu. Mas aí, devido às tensões, né, veio crise na Síria, refugiados e tudo mais, isso está suspenso por enquanto. Então, esses são os 5 estágios dos blocos econômicos: ZLC, União Aduaneira, Mercado Comum, União Monetária e União Política. Ok? Aí tem uma questão para fechar a nossa live e fechar os blocos econômicos. Perfeito. A professora Manu vai ler a questão e aí a gente vai resolvendo junto. Enem 2022, questão 47 da prova amarela. Brasil e Argentina chegaram a um acordo para redução em 10% da tarifa externa comum, TEC, do Mercosul. O consenso foi alcançado durante a negociação entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil e o seu equivalente argentino no Palácio do Itamaraty, em Brasília, no início do mês de outubro de 2021. A redução da TEC é um antigo desejo do Brasil, que pretende abrir mais a sua economia e, com isso, ajudar a controlar a inflação. Já a Argentina temia que a medida pudesse afetar sua produção industrial. O acordo vai abranger uma ampla gama de produtos e ainda será apresentado ao Paraguai e Uruguai para que seja formalizado. Comando da questão. A necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado é explicada pela seguinte característica do Mercosul. Aí já vem a questão. Aí seria a característica do Mercosul, lembrando que o Mercosul é uma união aduaneira. Lembra que eu acabei de explicar sobre isso? Então, assim, essa necessidade de negociação diplomática para viabilizar o acordo tarifário mencionado. Seria por uma limitação da circulação financeira? Será que essa circulação de dinheiro está limitada? Seria por padronização da política monetária? Gente, o Mercosul até começou uma discussão e tudo mais sobre uma política monetária de moeda única e tudo mais. Mas ali está falando sobre taxação, né? Sobre imposto. Lá no texto vem falando sobre isso. Seria o funcionamento da União Aduaneira? A União Aduaneira visa uma tarifa externa comum. Seria a dependência da exportação agrícola ou seria a equivalência da legislação trabalhista? Como o Mercosul é uma união aduaneira, claro que seria o funcionamento da União Aduaneira, tá? Então seria isso, para viabilizar e fazer valer de fato. Então, explicadinho, era uma questão tranquila para vocês, sabendo que vocês vão lembrar no dia da prova que o Mercosul é união aduaneira. Tem que lembrar, viu, galera? Exatamente. Aí, com essa questão, a gente finaliza a nossa live sobre geopolítica. Sabemos que é um assunto amplo, fizemos um recorte aqui, tentamos trabalhar, né? Trabalhamos aqui com vocês os conflitos contemporâneos e essa formação dos blocos, né? Com toda a ação aí que se refere a essa questão da geopolítica. E a gente encerra por aqui. Gente, foi um prazer inenarrável ter participado com vocês dessa live, tá? Obrigado, professora Manu. Obrigada, professor Humberto. Tá, foi um prazer enorme. E aí é o seguinte, as dúvidas, perguntas, levem pra gente, dê um jeito, acompanhe a gente nas redes sociais, canal do YouTube, vai lá, tá? Tá nossas videoaulas, tudo gravadinha. Estamos passando nas escolas de vocês, estamos rodando os municípios de vocês. A escola que a gente não for, a gente vai levar para a secretaria e daremos aulas para vocês. Mas nos acompanhem e estamos juntos, galera.